Portanto, a justificação de que esta invasão é para combater o narcotráfico não colhe. Não colhe porque, como se percebe. A segunda é que não colhe que quer devolver a democracia à Venezuela. Porque quem quer devolver a democracia à Venezuela dá a voz ao seu povo. Não, o que Trump anuncia na sua conferência de imprensa, cristalino, é que os Estados Unidos vão governar a Venezuela e que os Estados Unidos vão explorar o petróleo na Venezuela. Não diz que há um acordo. E por isso, aquilo que eu volto a dizer é que, perante dois errados não fazem um certo. O ditador Nicolás Maduro tem que ser retirado, tem que ser retirado pela sua população, tem que ser retirado em votações, tem que ser o povo da Venezuela a resolver, a também ter a voz nesta solução, mas não há nenhum critério, nem político, nem jurídico, nem moral, que dê direito a Donald Trump ter feito esta agressão. Em segundo lugar, as justificações, como eu digo, são justificações frouxas. Do meu ponto de vista, quando há esta violação grosseira sobre o direito internacional, é manifestamente perigoso para o futuro do país, do mundo. Para o futuro do mundo, não naquela zona do mundo, mas para o futuro de todos nós. Porque hoje é a Venezuela e amanhã pode ser qualquer Estado, se nós aceitarmos com condescendência. E aqui eu devo dizer, o António Rodrigues, e bem, condenou aqui esta noite, não foi a posição do governo português. E devo dizer, aliás, que a expressão de que esta solução podia ter consequências benignas para a Venezuela é de uma atrocidade e de uma gravidade que eu nem consigo entender. Bruno Mascarenhas, Delcy Rodrigues era vice-presidente, agora é presidente interina. É desta forma que a Venezuela vai... E de resto Donald Trump disse que iria governar de acordo com as indicações que lhe fossem dadas, porque se não cumprisse essas indicações ia ter um futuro muito pior do que Nicolás Maduro. É dessa forma que se faz a transição de poder na Venezuela? É a forma possível. Eu vou-lhe dizer... Com ameaças e com esta... Eles têm, vamos ver, a preocupação, e acho que toda a gente aqui está a falar da forma, não está a pensar naquilo que é, na realidade, a defesa daquele povo que está completamente escravizado. E depois falam dos Estados Unidos, mas ninguém se preocupa de estarem ali bases dos proxies do Irão, do Hezbollah e do Hamas. Ninguém se preocupa nas lavagens... Mas isso valida a ação dos Estados Unidos também? Como? Isso valida a ação dos Estados Unidos também? Claro que valida. No nosso entender valida, no meu entender também valida. Eu posso lhe dizer que aqueles que foram, falava-se ali há pouco, de dezenas de militares, foram de facto a Guarda Pretoriana cubana, que Cuba falou de 32 militares que foram abatidos, e realmente ninguém se preocupa, quer dizer, porque é que estão cubanos a fazer na Venezuela. E depois dizem, mas o que é que acontece relativamente à oposição? A oposição foi presa, foi morta, e outros tiveram que sair. Portanto, como é que queremos pôr aquele Estado a funcionar? Tem que haver uma transição que vai demorar muito tempo. O líder da oposição ganhou as eleições em 2024. Sim, mas repare, a questão é esta. Não vale a pena substituir a chefia do governo, porque depois não temos os quadros que estão abaixo, que são todos militares, todos têm direito ao seu negócio, todos têm direito ao seu esquema e, evidentemente, não vão nunca receber ordens. Lá está, tem uma liderança, mas depois tudo o que está abaixo não consegue governar. O que entendo é que é preciso limpar toda esta administração para depois... E isso demora tempo, e portanto este é um período... Mas agora quem ficou foi a vice-presidente. E a vice-presidente aquilo que vai fazer, naturalmente, vai ter instruções... Está a obedecer a ordens de Donald Trump. E vai ter que, naturalmente, este regime vai dizer, se quiser fazer isso, e eu acho que é uma forma inteligente. Eu, sinceramente, é uma forma de dizer, é jogar com aqueles que temos. E aqueles que temos são estes, não é o ideal, evidentemente não é, mas são aqueles que irão fazer a transição para depois um sistema democrático, é isso que nós queremos. E, sobretudo, eu acho que o que vai acontecer futuramente é um aumento do ponto de vista económico daquele Estado. E isso é que me preocupa, é que as pessoas tenham uma distribuição de riqueza, e é isso que foi o Presidente dos Estados Unidos disse
Não disse que ia retirar como não está o dinheiro a acontecer agora. à Venezuela. O que ele disse era que ia isso que acha que vai acontecer na Venezuela? Ia aplicar o dinheiro na Venezuela e no povo da Venezuela. E isso é fundamental. João Ferreira, mesmo com esta... Estou abismada, devo dizer. Deve-se abismar mesmo. Enfim. Ana Catarina Mendes quer partilhar essa? Não. Eu acho extraordinário que consiga alguém com responsabilidades políticas achar que é legítimo que um Estado entre no outro Estado porque não concorda com o seu regime político. Mas sabe-se por acaso se o próprio regime não está de acordo com a intervenção? Sabe quais é que foram as declarações do filho do Maduro? Dizer alguma coisa também. Por exemplo, que disse que se calhar iam ver quem é que foram os traidores. Não vale a pena. Quando não se reconhece a lei e quando se acha que a democracia não é procedimento também e que não é lei... Não compreendo que aquilo é um Estado sem lei. Aquilo é um Estado de Direito, na verdadeira acessão da palavra. Não é. Aquilo é um narco-Estado. Portanto, nós temos que perceber que não há regras que se aplicam aos verdadeiros Estados de Direito. Aquilo não é um Estado de Direito. Portanto, cada um... Agora, eu entendo que um Estado não é um Estado de Direito. Eu entendo, e entendo que não é um Estado soberano e invado, porque sim. Acha que isso é assim que se faz. Agora, a Espanha, aqui ao lado, entende que Portugal não é um Estado soberano e invade. Acha bem. Acha que esta intervenção não teve um acordo por parte do próprio regime venezuelano? Acha que não teve um acordo do regime venezuelano? Claro que teve. E, portanto, é isso que realmente vocês não percebem. Acha que Nicolás Maduro acordou em ser retirado de Não acordou. Eu acho é que os que estavam à volta dele é que encetaram esse plano. Concordaram com o plano do retirar. João Ferreira, gostava de ouvir a sua opinião. Sabe, os princípios do direito internacional foram, no essencial, os princípios constantes da Carta das Nações Unidas foram criados no pós-guerra, no momento em que no mundo existiam países com orientações muito diversas, com regimes políticos muito diversos, e em que esses princípios, precisamente para evitar aquilo que o mundo viveu de forma trágica por duas vezes, que foram 2 guerras mundiais, criaram-se regras de convivência entre as nações que garantissem que, independentemente do caminho que cada país, cada povo escolhesse do ponto de vista da organização do Estado, havia que respeitar o direito de cada povo, o direito soberano de cada povo, sem interferências, sem ingerências, sem intervenções externas, poder prosseguir o seu caminho. Nós que em Portugal enfrentámos durante 48 anos uma das mais longas ditaduras já conhecidas, nunca defendemos que viessem, fosse lá de onde fosse, despejar bombas em cima de nós para nos libertarem dessa ditadura. Aliás, os Estados Unidos foram um dos sustentáculos dessa ditadura durante muitos anos. Verdade seja dita. E, portanto, esta postura... Agora estou eu a falar, não fizeram em Angola e no Moçambique e na Guiné, não fizeram isso. Agora gostava eu de falar. Não nos atiraram bombas para cima aos combatentes portugueses. Esta postura de não compreender que há um domínio que vai ao âmago da soberania de um Estado e de um povo, que deve ser preservado e respeitado, mais a mais por gente que se reclama de patriotas, que não são, cai-lhes a máscara nestas situações, e fica à evidência a sua natureza de autênticos vende-pátrias, que se trocam uma postura de defesa do interesse nacional, porque é também do interesse nacional que estamos a falar. Quando nós aceitamos a lei do mais forte, hoje são uns, amanhã podemos ser nós. Portuguesa, o que é que acha e, portanto, quando nós aceitamos, quando alguém toma esta postura de subserviência perante o Império, os capachos do Império, que eu há pouco dizia, e faço notar que mesmo neste lado do espectro político houve dirigentes noutros países da Europa que compreenderam, apesar de tudo, esta natureza, a expressão que foi utilizada, eu não a utilizaria, mas esta natureza sagrada da soberania nacional. Nós cá temos estes vende-pátrias que não percebem que esta subserviência ao Império se traduz em custos muito altos a ser pagos hoje pelo povo venezuelano, como já foram pagos por outros povos por esse mundo fora. Amanhã podem ser os colombianos, os mexicanos, os brasileiros, podemos ser nós também. E quem não percebe, como infelizmente, agora não me refiro propriamente a estes argumentos grotescos que aqui ouvimos, mas quem não percebe como a União Europeia não percebeu que a política de 2 pesos e 2 medidas
lhe retira qualquer autoridade política e moral para amanhã, perante situações idênticas, poder vir argumentar Europa violações do direito internacional, a defesa, da legalidade internacional, para justificar seja o que for. Não fosse os Estados Unidos a sugerir isso, não aumentávamos a receita da seja bem educado, eu ouvi-o com atenção, não obstante o grotesco da sua argumentação e o primarismo da sua argumentação. Agora agradecia que me ouvisse a mim também em silêncio. Pode ser. Mas não se irrite, João. Não é nada. Quer dizer, nós temos que conviver com isto. Isto é um dado da situação atual. Temos que conviver com isto. Tem que se habituar a isso. Tem que se habituar a isso. Agora, um vende-pátrias é um vende-pátrias. Pois, exatamente. E um capacho é um capacho. Exatamente. Do Império do Mal. E nós convivemos com eles, não são de agora. Ouça, toda a vida houve gente deste calibre. Às vezes são mais afoitos, outras vezes são menos afoitos. Mas a gente que defendem que os povos devem ser escravizados. E Portugal, em especial, ao longo da sua história, teve várias personagens que assumiram este papel dos vende-pátrias. Não gostam que isto aconteça. Dos capachos do Não gostam que se Império. libertem as pessoas. Não gostam. Vocês não gostam que se libertem as pessoas. O futuro. Mas estas pessoas vão ser libertadas. O futuro tratará, se for de acordo com o interesse dos países povos mais ricos do mundo, e do desenvolvimento soberano de cada povo, tratará desta gente. Com aquele país. Aquilo que eu queria dizer é que esta política dos dois pesos e das duas medidas retira qualquer autoridade política e moral a quem a prossegue para amanhã vir apontar outras violações do direito internacional. E se nós consideramos que isto é uma violação do direito internacional, temos de ser consequentes com isso. E a reação da União Europeia até ao momento não está a ser consequente com isso. Aliás, preciso dar aqui exemplos. Todos nós, se há coisa de que ouvimos falar ao longo destes últimos anos, foi de sanções disto, sanções daquilo, congelamento de ativos, violações de território, violações de soberania. À vista, é importante que sejamos consequentes e coerentes. Está bem à vista sejamos coerentes. Esta natureza, esta duplicidade de critérios, estes dois pesos e duas medidas, que no fundo explicam muito de uma certa podridão moral em que boa parte dos países ditos ocidentais foram afundando ao longo destes últimos anos. Não é à toa, insisto, que a generalidade dos países que hoje integram as Nações Unidas, se quiser o Sul global, a América Latina, a África, vários Estados asiáticos tomaram uma posição inequívoca de condenação desta internacional. E não estão entretidos com discussões sobre a natureza deste ou daquele regime. Porque não é isso que verdadeiramente está em causa. Aquilo que verdadeiramente está em causa foi aquilo que o presidente norte-americano enunciou na sua conferência de imprensa. É controlar as riquezas de um país, é pôr empresas estrangeiras só os americanos é que são maus, e os outros não controlar politicamente a região. Bruno Mascarenhas, António Rodrigues, Ana Catarina Mendes, obrigada pela presença de todos.